No início dos anos 2000, Goiânia ganhou um festival internacional de teatro. De lá para cá, o evento teve altos e baixos e até foi interrompido por 2 anos. Agora, em 2016, o Goiânia em Cena voltou a ser realizado. E nós fomos lá, conversamos com alguns de seus idealizadores e conhecemos os bastidores de alguns espetáculos. Marci Dornelles é produtora cultural em Goiânia e há 14 anos participa da organização do Goiânia em Cena. Este ano ela é coordenadora geral e conta como é fazer um festival que vai muito além dos palcos. Olha só o bate-papo. Gente, a Marci Dornelles é a coordenadora geral aqui do Goiânia em Cena. Você já acompanha o festival em todas as edições que aconteceu, né, Marci? Todas as edições, eu só acho que é a última persistente, que está desde o primeiro ano de festival. O que é o Goiânia em Cena para você, para Marci? Para mim é pura emoção, sabe? Pura emoção, porque ele tem essa coisa também que ele não é só um festival, né? Não é só apresentações, ele tem esse caráter de consagração, de encontro, de troca de experiências, de troca de informações, de troca até de dificuldades, né? Mas assim, ele tem essa coisa que deixa a gente muito entusiasmada e ao mesmo tempo muito feliz de estar fazendo. Ele começou em 2001, né? E depois, em 2003, a gente conseguiu assim, fazer uma grande captação, o idealizador do festival, que é o Sandy Lima, que é da área de teatro, e a gente teve um boom na cidade. Depois ele começou a perder força, perder patrocínios, né? E caiu um pouco, até ficar sem fazer, 2 anos. E agora a gente está com essa retomada assim, de tentar fazer ele virar um boom de novo. Esse festival é o único do Centro-Oeste que tem essa gama de segmentos culturais para as artes cênicas, porque ele abrange a música, a dança, o teatro, o circo, as performances, né, artísticas, as intervenções urbanas. Então, nesse formato, ele é o único que tem. Essa edição trouxe artistas de fora da cidade, do estado? Trouxe. Essa edição a gente não trouxe muito porque a gente estava há 2 anos sem fazer, né? Mas a gente trouxe alguns que veio nesse intercâmbio de leis e tal. Então nós estamos com 5, 2 do internacional e 3 nacionais. Veio 2 de São Paulo, 1 de Tocantins. Esse ano a gente está com uma característica diferente, que a gente chamou alguns alunos do curso de produção cênica. Eles estão trabalhando no festival de uma certa forma. Trabalhando não, monitoria, né? Estagiando e ali aprendendo as suas funções futuras, né? Sua expectativa para os próximos anos? É que ele cresça, né? Que ele cresça e que os governos, de modo geral, os realizadores, não acabem com essas coisas que são regulares, porque acaba que quando perde um ano, você perde força, você perde patrocínio, né? Então perde público, que o público não sabe se vai acontecer ou não vai. Então a continuidade desses projetos é que faz ele ser tão bom. Bacana. Marci, valeu demais. Eu que agradeço, deixar obrigada. Você correr aí dessa produção. Valeu. No próximo bloco, o bate-papo é com a Débora de Sá e com o Franco Pimentel. Eles se apresentaram no Goiânia em Cena e nós fomos lá falar um pouco sobre o espetáculo e conhecer um pouquinho dos bastidores. Mas agora você assiste ao Fabrício Cordeiro no Cinefilia. Oi, eu sou o Fabrício Cordeiro e vou falar sobre o cinema de Martin Scorsese aqui no Cinefilia. Martin Scorsese, ao lado do Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Woody Allen, ele foi um dos grandes cineastas da década de 70, né, nos Estados Unidos, conhecido aí como a geração Flower Power, né, a geração que criticava a guerra do Vietnã. Uma ideia de cinema mais fragmentário, de baixo orçamento, de sair filmando nas ruas, né, era um cinema mais audacioso, né. Ele se destaca, né, nessa época do cinema, uma época do cinema marcada pelo maneirismo, né? É um cinema que já reconhece, né, que o cinema já tem seus grandes mestres, que o cinema já tem seus grandes filmes. Precisa olhar para trás, né? Precisa olhar para os grandes clássicos, precisa olhar para os grandes cineastas que já existiram, precisa olhar para os gêneros. E o Scorsese
para além da sua câmera, né, inquieta, né, da sua câmera nervosa, é uma câmera que se movimenta muito, né, um cara que está sempre procurando um ponto de vista ágil, né, para o que ele quer mostrar, né, para o que ele quer evidenciar. Já é um cara que está interessado em como essa noção de pecado e punição, né, vai agir nesses personagens que são da rua, né? A rua é um lugar em que aqui se faz e aqui se paga. O Toro Indomável, talvez a obra-prima máxima de Scorsese, tem uma cena muito emblemática nesse sentido, em que o Robert De Niro, que interpreta o Jake LaMotta, né, o boxeador, ele precisa se preparar para uma luta muito importante, e ele tá com essa menina num quarto e ele tá tentando resistir a não transar com ela, porque a luta é no outro dia, e no entanto ela consegue seduzir ele e eles transam, né? E o Scorsese enquadra de modo que eles vão se beijar. É uma sugestão, né? Não mostra a transa, mas quando eles estão se beijando, enquadra de modo que você veja a Virgem Maria num quadro, numa parede, e Jesus Cristo em outro, meio que observando esses dois, né? E aí já existe o corte para uma luta em que ele vai perder, né? And they'll probably fight again, the way it looks now. They go to close quarters at the bell. O Aviador, que é um filme não muito bem visto, me parece, embora eu goste muito, é um filme que, como ele próprio diz, se você fizer uma análise dele, é um filme que vai percorrendo, dá para você fazer uma história da cor do cinema ali, né? O filme vai mudando as tonalidades de cor conforme a história do cinema mudou as tonalidades de cor, né, em um determinado período. Então, o Scorsese certamente é um cara que entende muito de imagem, né? Não no sentido de comparação, mas talvez ele entenda tanto de imagem quanto um Godard entende de imagem, mas ao modelo dele, né? A UFG promove ações culturais que aproximam a instituição da comunidade. Nós fomos conhecer uma dessas ações e você confere agora no UFG na Cidade. A Faculdade de Ciências Sociais da UFG desenvolve um projeto de extensão chamado Circuito da Diversidade na Escola e na Comunidade. A Lorena é uma das pessoas que participa desse projeto. A gente tem trabalhado muito com as opressões que recaem sobre os corpos das mulheres e tem encarado a arte como uma ferramenta de militância. Só que a gente percebe que as opressões que recaem sobre esses corpos das mulheres, elas estão também ligadas com outras opressões, como, por exemplo, o racismo, a homofobia, a aversão à pobreza, as pessoas com deficiências. Então, a gente tem procurado trabalhar com esse tema da diversidade. A gente tem percebido que isso é mais efetivo. Uma das ações desse projeto de extensão é o Laboratório Raízes do Movimento, realizado na última semana de outubro, aqui na UFG. Esse projeto de extensão ele é ligado à Faculdade de Ciências Sociais da UFG. E aqui nós temos um projeto cultural. Esse tipo de parceria pode render que tipo de resultado? Olha, a academia, quando ela abre as suas portas para o social, é a mesma coisa que acontece aqui. As duas instituições aprendem, as duas se multiplicam, porque você fica com conhecimento da academia, que é louvável, mas você insere esse conhecimento na realidade do ser humano. Então, essa junção da academia com o projeto social é de extrema importância para o crescimento da universidade e para o crescimento do projeto social também. Bacana. Esse curso não é um simples, se é que a gente pode dizer assim, não é um simples curso de dança, né? Ele vai além disso, né? Ele vai além disso, porque eu entendo na minha pesquisa que os nossos movimentos estão muito colonizados, né? Nós, por conta do nosso dia a dia, das influências, da nossa educação até mesmo, então nós temos movimentos que já estão datados. E a proposta é desconstruir esse movimento e trazer e continuar valorizando os movimentos da dança negra, que eu não chamo muito de dança afro, mas chamo de dança negra, pela junção das duas danças, descolonizar esse movimento e conseguir propiciar um cardápio maior de movimento
para atividade artística e até mesmo para sair daquele sedentarismo de todo dia estar trabalhando e movimentar o corpo. Em quase todo luau tem um. Ele também está presente em rodas de amigos e apresentações musicais. Já sabe do que eu estou falando? O violão. Ele é um instrumento musical mais popular do Brasil e a gente conhece um pouco mais sobre ele agora no Dicionário. Eu sou José Humberto, graduado em música pela UFG, e hoje eu venho apresentar esse maravilhoso instrumento, né? O violão, ele atingiu essa forma por volta do final do século XVIII, né? Porém, ele vem da família da guitarra latina. O violão, antes, ele não possuía tantas cordas simples como é hoje. Antigamente, você teria ordens, ou seja, cordas duplas, como a própria viola tradicional, a viola caipira. E ele veio atingir essa estrutura com um grande luthier espanhol chamado Fernando Torres. O violão, né, atualmente ele é muito utilizado tanto para música de concerto, por fazer um papel de uma mini orquestra, como também acompanhamentos. Consegue acompanhar cantores, acompanhar outros instrumentos, violino, flauta. Mas atualmente você tem duas propostas de música. Você tem a música de entretenimento, né, voltada para essas músicas mais modistas, e uma música mais tradicional, séria, samba, choro, bossa nova e música erudita. Então, o violão erudito, podemos assim dizer, nós utilizamos essas banquetinhas para facilitar no processo. Alguns utilizam acessório para fixar, para você não ter que utilizá-lo, né? Já na música popular tem palhetas, né, correias, cabos. São acessórios fundamentais para essa música popular. Você consegue tirar vários timbres do próprio instrumento, harmônicos. Ele consegue produzir harmonia, ou seja, não só melodia. Várias vozes acontecendo ao mesmo tempo, como a música que eu havia tocado, né? E consegue fazer tanto a melodia quanto a harmonia, né? Esse é o estudo número 1 de Heitor Villa-Lobos, é a música que eu tenho preferência. Espero que vocês tenham gostado. No Centro Cultural Goiânia Ouro, uma história densa, que traz uma reflexão existencial. No Teatro Goiânia, um musical circense com um conflito amoroso. O Enredo Cultural conversou com os diretores desses dois espetáculos que fizeram parte da extensa programação do Goiânia em Cena. Então, Débora, tudo bem? Tudo jóia. Débora, o que é esse pequeno projeto de poema franco? Bom, esse espetáculo, eu chamo ele de musical circense, né? Ele envolve música, envolve o circo, envolve teatro, então ele engloba todas essas artes, né? E ele conta a história de uma mulher que, ao ser abandonada, ao perder seu grande amor, ela sai em busca de outro e ela apela para o Santo Antônio. Você se considera mais do que? Cantora, atriz, artista circense? Eu me considero uma artista, eu não me considero... Às vezes eu falo, eu sou cantora, sou circense, embora que o canto, a música me envolve bastante, assim, a minha primeira área é a música. O que vocês têm de cuidado nessa montagem, já que vocês trabalham com altura? Segurança, né? Segurança, acima de tudo, segurança. Então tem que estar sempre prestando atenção onde que vai amarrar as coisas, né? Os aparelhos, nas vigas certas, na forma como você está amarrando, como está sendo, né, preso. Enfim, a segurança aqui é fundamental, né? O espetáculo já está aí há 4 anos em cartaz,
cada apresentação é uma apresentação diferente ou já chega naquele automático? Já? Não, esse agora é mais espetáculo aqui, cada apresentação é muito diferente. A gente consegue fazer isso com ele, coitado. A relação com o público, assim, das pessoas assim, chegarem e se sentirem gratificadas, né, de estar assistindo o espetáculo, de se identificarem, né, às vezes a pessoa se identifica com o personagem ou conhece alguém que parece com o personagem, né, tipo assim, nossa, eu conheço uma pessoa que fez exatamente isso, né, enfim, tem essas coisas que é bem gratificante, assim. Que valem a pena. Exatamente. Fala assim, nossa, tô no caminho certo. Bom. Beleza, Débora, obrigadão. Obrigada a você. Bom, Franco Pimentel é diretor do espetáculo Elohim, que também já foi ator, né, Franco, um bom tempo. Já atuou bastante. Eu sou ator ainda. Ah, ator ainda, nunca deixei de ser. Ator, sempre ator. Sempre ator. Como que é ser diretor, sabendo como é ser ator também? É que quando a gente é diretor-ator, a gente é um pouquinho mais malvado. Ah, é? Eu pensei que era o contrário. Eu tô brincando, na verdade, tô brincando. Muito pelo contrário. Quando a gente é ator, a gente passa a dirigir, tem um olhar mais sensível do ator. Na verdade, a gente sabe por onde que a gente pode puxar a criatividade deles. A gente sabe onde que a gente pode estimular. Vocês valorizam muito esse processo de descoberta e construção do que simplesmente montar e ir para a cena? Acho que sim. Desses 15 anos que a gente tem, assim, acho que a gente tem tentado uma pesquisa bem profunda em termos da estética da arte do ator. Né? É um trabalho que sempre valoriza a personalidade do ator. Em todos os espetáculos que o grupo já fez, eu sempre trabalhei com o ator, eu nunca trabalho com personagens. E eu vou estimulando os atores a partir de determinados pontos de vivências deles, de determinadas ideias, palavras nas quais eles vão construindo ações. E aí, a partir dessas ações, a gente vai, dentro da técnica específica que a gente trabalha, eles vão se encaixando e a gente vai conseguindo formar essa partitura, tanto a partitura cênica quanto a partitura corporal deles. Beleza. Ok, Franco, valeu demais por esse bate-papo. Valeu. Boa estreia aqui para vocês. O Enredo Cultural vai para o seu último intervalo, mas tem muita coisa boa no próximo bloco. Sandro de Lima fala sobre a criação do Goiânia em Cena, tem retrato cultural e, claro, mais teatro. Não saia daí! Pelas ondas do rádio, Farid Abreu levava música e informação para lugares distantes. Um pouco dessa história a gente conhece agora no Retrato Cultural. Olá, amigos telespectadores do Enredo Cultural. Eu sou Farid Abreu, radialista e idealizador e atual dirigente do Centro de Tradições e Cultura de Goiás. Eu sempre fui um apaixonado por rádio e isso me levou a me inscrever como concorrente lá numa vaga para o vestibular de rádio e televisão da UFG. O primeiro trabalho foi justamente falar para o agricultor. Eu teria que levar informações para o meio rural do estado de Goiás. E aí eu me descobri novamente, eu voltei às minhas origens, né? Eu fui me recordar que lá em Mato Grosso, estado da minha origem, eu morei em rancho de pau a pique, assim como esse, porque na época meu pai era lavrador e plantava roça e a gente sempre ouvia rádio, mas ouvia música sertaneja pela manhã, que era o horário que ele ligava o rádio. Chegou o momento de registrar a sua audiência através da sua carta. Temos a alegria aqui de registrar hoje a carta que vem lá do querido estado do Pará. É lá da nossa amiga Núbia de Fátima de Oliveira, de Rurópolis, no estado do Pará. Muito obrigado pela honra da audiência.
minha amiga Núbia de Fátima de Oliveira. Na primeira experiência profissional foi justamente o programa com informações na área agrícola, na Rádio Brasil Central. Como eu não podia abrir espaço para os artistas divulgando as suas músicas em nosso programa, então veio a ideia associada aos CTGs gaúchos, onde a gente pudesse trazer esse apoio para esses artistas de músicas tradicionais, bem como a gente pudesse também realizar um trabalho de resgate da memória cultural goiana, né, valorizando as diversas manifestações culturais existentes no estado, como a catira, folia de reis, congada, os próprios violeiros, né? Os artistas que prestigiam uma casa hoje, eles se beneficiam de alguma forma, cantando nos domingos culturais, porque nós gravamos essas apresentações e com a existência da rádio e da TV pela web, nós sempre incluímos na programação das duas emissoras o trabalho dos artistas que participam de alguma forma do Centro de Tradições e Cultura de Goiás. O Sandro de Lima é um militante das artes em nossa região. É professor, já foi secretário de Cultura e foi ele quem idealizou o Goiânia em Cena. Nós batemos um papo com ele. Sandro de Lima, diretor de teatro aqui em Goiânia. Na entrevista com a Marci, ela me disse que você idealizou esse festival Goiânia em Cena, né, ô Sandro? De onde que surgiu essa necessidade de fazer esse festival? Agradeço muito a lembrança da Marci. De fato, eu ocupava a função de secretário de Cultura e a idealização do Goiânia em Cena é uma construção de um conjunto de pessoas. Fernanda Werneck, a própria Marci e o professor Constantino Filho, um conjunto de pessoas que acreditava que era necessário que nós pudéssemos ter um panorama da produção associado a uma reflexão mais aprofundada sobre essa produção, os atores, os sujeitos envolvidos, as condições de produção, as linguagens, as temáticas escolhidas e trazer também espetáculos que pudessem balizar e referenciar a produção nacional e internacional. Ele está no tamanho que você, junto com esse grupo, imaginou há algum tempo atrás? Olha, eu acho que não, acho que ele está aquém do que ele poderia ser, do que poderia estar sendo investido de forma continuada. Houve uma interrupção, né? Eu lamento a interrupção que aconteceu, compreendo os aspectos econômicos que estão por trás, mas eu acredito que ele poderia estar aprofundando mais, refletindo mais, tendo mais mesas de reflexão e, ao mesmo tempo, ele aproveitar mais a inteligência criativa e estética das ruas, da cidade. Hoje Goiânia tem expressado uma performance criativa muito grande que não é oficial. Eu acho que Goiânia em Cena não pode ser Goiânia em Cena do espetáculo formal, dos nomes já conhecidos. Tem que ser de todos, porque é uma cidade plural, é uma cidade que não pode esconder com tapumes invisíveis as suas diferenças. Essa edição, ela, de certa forma, levou espetáculos para vários locais, né? Tirou daqui do centro da cidade. Isso, de certa forma, colabora um pouco com essa movimentação? Sempre, sempre. Agora tem que ser sempre mão dupla, né? Nós temos que saber que lá na Vila Esperança, lá no Mato Germana, lá no Santo Hilário, há um conjunto de produção, de grupos, seja de hip hop, seja da literatura. Se você for lá na Comurg, tem um coral extraordinário, tem talentos, tem músicos extraordinários. Para onde você percorrer aqui, você vai ver que tem música fazendo uma cultura muito viva. Muito obrigado, Sandro. Valeu. Obrigado. Como diz no teatro, então, merda. Merda, quebra a perna. Quebra a perna aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim deste episódio do Enredo Cultural, mas você pode, olha só, continuar conectado conosco. Acesse o site da TV UFG e confira outros episódios deste e dos demais programas gratuitamente. A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau!